que governa em vez de servir. Hoje nós ouvimos na primeira leitura um trecho da carta de São Paulo aos Efésios, que inclusive pode ser uma das primeiras leituras que nós ouviremos na terça-feira, no dia de São Judas Tadeu. Nessa leitura, Paulo nos mostrava uma realidade importantíssima para todos nós, que é preciso que nós renovemos a nossa consciência nessa verdade. Nós somos concidadãos dos santos. Nós somos da família de Deus. Nós fazemos parte desse corpo, dessa família. Não somos quaisquer homens ou mulheres, mas nós fazemos parte de uma família que é a família de Deus. E Paulo continuava na leitura nos mostrando exatamente o que nós somos chamados a fazer por causa disso. Ele dizia: vós fostes integrados no edifício que tem como fundamento os apóstolos e os profetas, e o próprio Jesus Cristo como pedra principal. E vós também sois integrados nesta construção para vos tornardes morada de Deus pelo Espírito. Quando nós ouvimos essa palavra de Paulo, talvez nós nem percebamos a profundidade do que ela nos diz. Paulo nos mostra que nós não somos pessoas que não fazem parte de uma comunidade, pessoas que talvez vêm à igreja numa ocasião especial, numa novena, e depois vamos embora. Mas nós fazemos parte não apenas de uma família, nós fazemos parte como que de uma construção, a construção de Deus, e somos chamados por isso a nos tornarmos morada de Deus pelo Espírito. O Senhor espera que nós sejamos capazes realmente de fazer com que Ele habite em nós. O Senhor espera que nós sejamos capazes de caminhar pelo mundo, não levando a nossa imagem, mas levando o próprio Deus, porque somos chamados a nos tornarmos morada de Deus pelo Espírito. Mas para isso é necessário que nós estejamos vigilantes. É preciso que nós cumpramos aquilo que o Senhor acabou de nos dizer no Evangelho de hoje, que nós estejamos preparados e sempre preparados. Não podemos deixar para amanhã, como nós dizemos normalmente entre nós. Não deixe para amanhã o que você pode e deve fazer hoje. Não podemos deixar para amanhã a nossa conversão. Não podemos deixar para o 9º dia da novena para tomar jeito e mudar de vida. A mudança tem que ser hoje, porque nem eu, nem você sabemos o dia e a hora que o Senhor voltará. E quando Ele voltar, Ele espera nos encontrar, como Ele acabou de nos dizer no Evangelho, vigilantes, preparados, com os rins cingidos. Não podemos encontrar o Senhor voltando e dizer para Ele: aguarde um instante, eu preciso ir lá me reconciliar com meu esposo, com a minha esposa. Aguarde um instante que eu preciso ajudar tantas pessoas que eu encontrei ao longo da minha vida e não pude ajudar. Senhor, espere só um instantinho que eu preciso procurar um padre para me confessar. Eu não posso deixar para amanhã para me preparar. Eu preciso estar preparado hoje, para que hoje, se o Senhor voltar, Ele me encontre com os rins cingidos, preparados. E aí sim, nós poderemos ouvir do Senhor: vem, servo bom e fiel, entra na alegria do teu Senhor. E o tema desse terceiro dia da nossa novena hoje é como que um desdobramento ou um aprofundamento do que ontem nós meditávamos quando falávamos não a uma nova idolatria do dinheiro. E o tema de hoje é não a um dinheiro que governa em vez de servir. E é curioso, porque quando nós olhamos a nossa sociedade, nós vemos que de fato vivemos uma ditadura financeira. Vivemos uma ditadura do dinheiro. Isso é tão forte que quando o jovem começa a discernir a sua profissão,
o vestibular, o curso da faculdade que vai fazer, uma das questões é: isso dá dinheiro? Não é importante se vai ser feliz, se vai ser um bom profissional. Isso dá dinheiro? Dá dinheiro? Então tá bom, então segue essa carreira. Mesmo que daqui a 10 anos você esteja milionário e frustrado, não importa. Importa que isso dê dinheiro. E ele vai governando a nossa vida. Ele não nos serve, somos nós que o servimos. E o Papa então nos diz: por que isso acontece na nossa sociedade? Por que nós vivemos numa dimensão tão forte da sociedade onde o dinheiro realmente está nos governando e não nos servindo? E ele diz: por causa de duas atitudes anteriores. A primeira é uma verdadeira rejeição de Deus. E a segunda é uma recusa da ética. E é interessante porque, na verdade, quando ontem nós meditávamos da idolatria do dinheiro, é exatamente isso que encontramos hoje. Quando Deus deixa de ser o sentido da nossa vida, quando os princípios maiores que regiam a nossa vida são deslocados para o lado, se tornam quase como que a cereja do bolo, e entra no local central da nossa vida o dinheiro, que talvez esteja fantasiado, camuflado, com tantos valores bonitos e bons, mas que na verdade, por trás de todos eles, quem está? O dinheiro. E o Papa nos mostra que na verdade nós corremos o risco, isso nós vemos na nossa sociedade, de ir banindo Deus da sociedade, ir tirando Deus, e Deus fica restrito a um momento piedoso, quando eu vou batizar o meu filho, quando eu vou sepultar a minha mãe, quando eu faço um aniversário de casamento, quando eu estou passando por uma aflição, Deus aparece, como que num estalar dos dedos, Deus surge e resolve todos os meus problemas. Mas é curioso que esse mesmo Deus que procuramos constantemente nas nossas necessidades é o mesmo que está nos aguardando todos os dias. E Deus acabou se tornando uma figura bonita, mas talvez uma figura do livro da Idade Média, não para a nossa atualidade. Não importa mais falar de Deus hoje em dia. A nossa sociedade não está preocupada. Quando falamos de Deus, ainda dizem assim: não, isso é para a igreja, isso é para domingo, na hora da missa. Depois que eu saio por aquelas portas, Deus ficou lá dentro. E é curioso que nós agora estamos até encontrando um candidato ao governo do Estado que ele diz: eu não gosto de misturar religião e política. Como nós não vamos misturar? Como nós não vamos compreender que Deus tem algo a dizer para a política? Como nós não vamos compreender que Deus transmite valores que precisam ser vividos dentro e fora de casa, na política e fora dela? Não misturar de tal forma como se houvesse uma confusão, mas uma colaboração mútua sempre deve haver. Por outro lado, o Papa nos mostrava: nós vivemos numa dinâmica social onde nós recusamos a ética. A ética que deveria nos levar para Deus agora é a ética, ou como dizia o Papa Bento XVI, é a ditadura do relativismo. O que é importante? É o meu bem, é a minha verdade, é a minha justiça. Não existe mais valores superiores que regem a todos nós, mas regem alguns grupos, regem a minha vida. O que importa é a verdade? Não, é a minha verdade. O que importa é a justiça? Não, é a minha justiça. Enquanto está tudo bem para mim, ótimo. E é até curioso que nós até ouvimos dizer isso: você é bobo demais. Desculpa usar essa expressão, mas ainda dizem assim: você dá mole. Se você der muito mole, vão montar nas suas costas e você vai ver. Não sou eu apenas que ouço isso, vocês também ouvem. E na verdade, parece que o errado somos nós. Parece que ser ético, seguir a verdade, a justiça, o bem, isso é coisa do passado.
Parece que uma política correta é coisa daqueles políticos antigos, do tempo do meu avô e da minha avó. Hoje não. Hoje cada um com seu cada um e a amizade continua. E o Papa então nos dá uma palavra forte e que eu gostaria hoje, peço licença a vocês, de ler textualmente o que ele nos diz, citando um grande padre da igreja chamado São João Crisóstomo, que foi conhecido como Boca de Ouro no século V por causa das suas pregações. Interessante que ele cita uma palavra de São João Crisóstomo exatamente como um conselho para os homens das finanças, para os chefes das sociedades e para todos nós. Diz o Papa: não fazer os pobres participar dos seus próprios bens é roubá-los e tirar-lhes a vida. Não são nossos, mas deles os bens que aferrolhamos. Não são nossos os bens, são deles. Por isso o Papa João Paulo II, na década de 80, dizia: o que sobra na mesa dos ricos é o que falta na mesa dos pobres. E essa palavra que o Papa Francisco traz de São João Crisóstomo nos questiona profundamente, porque nós corremos o risco de viver numa sociedade onde o que é mais importante é acumular a riqueza para mim e para minha família e para o meu partido e para a minha coligação. Importa que nós estejamos bem, os outros que se virem. E nós nos perguntamos e nos perguntaremos: onde está a fé cristã? Onde estão os homens e as mulheres que se dizem cristãos, seguidores dessa palavra que nós ouvimos e que respondemos, graças a Deus? Onde está essa palavra na nossa vida e na vida da nossa sociedade? E o esbanjamento da riqueza é tão absurdo, que há 2 anos atrás, talvez alguém tenha acompanhado, eu, graças a Deus, não tive a ocasião e pelo jeito não perdi nada. Nós vimos um programa de TV, de uma emissora, e o título do programa era Mulheres Ricas. E qual era a pauta do programa? 5 socialites que descreviam como que gastavam os seus milhões. Bebidas, roupas, passeios e outras coisas mais. Sinceramente, eu não sei o que é pior, o programa ou quem assiste o programa. Mas, curiosamente, eu me perguntaria e convidaria cada um a se perguntar: onde nós estamos? Onde nós estamos quando mulheres aparentemente importantes, destacadas na sociedade, aparecem gastando o seu dinheiro, e talvez muitos sentados na frente da televisão como que aquele cachorrinho com a língua de fora, doido para comer o mesmo. Meus irmãos, enquanto essas mulheres e talvez homens estão esbanjando as suas riquezas, nós temos irmãos e irmãs morrendo de fome. Enquanto alguns pensam: onde eu vou passar as férias? Na Europa ou na América? O funcionário dentro de casa está pensando: como eu vou pagar a conta de luz e a de água no final do mês? Meus irmãos, nós somos cristãos. Nós somos cristãos católicos que ouvem uma palavra que nos questiona, que nos coloca diante de uma situação que não podemos reagir passivamente. Não podemos achar, como dizíamos no primeiro dia da novena, que isso é um problema dos outros. E o Papa então nos propõe 3 atitudes em relação aos pobres: ajudar, respeitar e promover. Ajudar talvez seja fácil. A gente dá uma esmolinha, encontra o cidadão na calçada, toma. Quer um lanche? Toma. E lavamos as nossas mãos. Vamos para casa com a consciência tranquila que ajudamos quem necessitava. Mas aí vem a segunda palavra do Papa: é preciso
respeitar. É preciso olhar para aquela pessoa como um irmão, como uma irmã, como um membro dessa construção, dessa família de Deus. Eu não posso olhar como um qualquer que está ali jogado. Quando ele chega na comunidade, como eu o recebo? Eu o recebo como um milionário, que eu receberia e falava, por favor, sente-se. No primeiro lugar, está reservado para o Senhor. Ou eu olharia, deve ser do morro, e deixo passar. São Tiago nos questiona, se nós assim fizermos, nós não estamos vivendo o Evangelho de Jesus Cristo e a sua palavra, porque ele não faz distinção de pessoas. E por isso a nossa igreja, desde a década de 70, defende a opção preferencial pelos pobres, que infelizmente se tornou para muitos uma opção ideológica. Mas para nós, cristãos católicos verdadeiros, precisa ser uma opção evangélica, porque o nosso Deus se fez pobre, o nosso Deus viveu a verdadeira pobreza, e eu e você somos chamados a viver a mesma, que é reconhecer Deus como a nossa única riqueza, reconhecer que nós não podemos juntar riquezas nesse mundo, como ontem ouvimos no Evangelho, mas é preciso guardar a riqueza em Deus. Ele é o nosso tesouro. E por isso, na Idade Média, era tão forte para os grandes reis, rainhas, fazerem o bem às pessoas necessitadas, porque eles tinham consciência daquela palavra do livro dos Provérbios, no capítulo 19, versículo 17, quando o autor sagrado diz, quem dá aos pobres, e a gente pensou que era um ditado popular, e é a palavra de Deus, quem dá aos pobres, empresta a Deus, e o restante da palavra, ninguém guardou, e Deus recompensará o equivalente. Olha que palavra! O que eu e você somos capazes de dar ao outro, que necessita, Deus nos recompensará. Mas a gente poderia falar, então eu vou dar mais, porque eu vou receber mais. Já está errado. Não é assim que funciona. E por outro lado, o livro dos Atos dos Apóstolos nos dizia assim, há mais alegria em dar do que em receber. Senão a gente só quer, como as pessoas brincam do Pai Nosso, só quer, venha a nós, a vosso reino, nada. E é preciso que nós nos deixemos questionar por essa palavra. É preciso que nós reconheçamos o que o Senhor nos pede. E o Papa então continua, ajudar, respeitar e promover. É curioso que quando hoje nós olhamos o grande slogan do atual governo federal, é um governo que ajuda. Alguém tem dúvida? Não. Ninguém tem dúvida. Ajuda. Bolsa A, Bolsa B, Bolsa C. Agora, respeita? Aí é uma outra questão. Promove? É uma outra questão. Onde nós vamos parar? O que nós estamos querendo fazer com os pobres? Promovê-los? Ajudá-los a crescer na vida? A serem como nós? Ou nós queremos que eles continuem pobres, e para sempre pobres? E o Papa nos chama a ajudá-los, respeitá-los e promovê-los. E eu terminaria com as palavras do próprio Papa, quando ele nos disse, o dinheiro deve servir e não governar. E olha como o Papa termina o número 58. O Papa ama a todos, ricos e pobres, mas tem a obrigação, em nome de Cristo, de lembrar que os ricos devem ajudar os pobres, respeitá-los e promovê-los. Exorto-vos a uma solidariedade desinteressada e a um regresso da economia e das finanças, a uma ética propícia ao ser humano. Peçamos hoje a Virgem Maria, ela que soube entoar o seu louvor, porque Deus olhou a sua pequenez, a sua pobreza, e engrandeceu os pobres e desprezou os ricos de mãos vazias. Que a Virgem Maria e São Judas Tadeu nos ajudem a vivermos não
na dinâmica que nós pensamos ser a melhor, mas que nos ajudem a vivermos a dinâmica de Deus na nossa vida e que sejamos capazes de dizer não a um dinheiro que governa em vez de ser.